Pastor, é perseguição religiosa apontar que determinado grupo ou grupos religiosos são falsos? Não é forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. E dizemos mais, não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa, permitindo assim que outros vejam a diferença entre a falsa religião e a verdadeira. Agora, a fim de fazer a exposição e mostrar ser falsa a religião errada, é preciso usar meios autorizados de julgamento, uma regra de medir que não se prove falha. E no caso nós temos alguém que costumeiramente cita: não julgueis e não sereis julgados. Então dizem que Jesus proibiu o julgamento, e nós queremos dizer que Jesus, na verdade, condenou o juízo hipócrita, porque no capítulo 7 de Mateus, onde ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, ele logo em seguida, no versículo 15 do mesmo capítulo 7, ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Então perguntaríamos, como poderíamos acautelar-nos contra os falsos profetas se não pudéssemos reconhecê-los? Então existem juízos que podem ser estabelecidos em bases corretas, e isto se dá quando se usa um padrão correto de juízo. E esse padrão correto de juízo, naturalmente, para um cristão é a Bíblia Sagrada. Temos que admitir, de acordo com a própria palavra de Jesus, que ele disse certa ocasião: julgaste bem. E Paulo mesmo admitiu que suas pregações, seus escritos, fossem julgados. E disse mais o apóstolo Paulo, que é espiritual, julga bem todas as coisas, em 1 Coríntios 2:13. A Bíblia Sagrada, de acordo com 2 Timóteo 3,16, é divinamente inspirada, e por ela que nós podemos julgar se determinado grupo religioso é certo ou errado. E Jesus, nos seus dias, na época de Jesus, ele apontou que certos grupos religiosos eram falsos? Sim, nos dias de Jesus existiam vários grupos religiosos: os saduceus, os fariseus, os zelotes, os herodianos, os essênios. Mas dois grupos mais distintos são os primeiros citados, saduceus e fariseus. Tinham ensinos divergentes entre si, como aponta o capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 8, aponta que os saduceus diziam que não havia ressurreição, que não havia anjos e que nem havia espíritos. E os fariseus reconheciam todos estes ensinos. Então, cada qual deles tinha o seu ensino característico. E Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele foi muito enfático quando disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. E repetidamente ele usa essa expressão: ai de vós, até que no versículo 33 ele aponta: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Essa maneira de Jesus se dirigir aos líderes religiosos mostra que ele não deixava passar, como se tudo fosse igual, os ensinos característicos daquelas seitas. Qual é a vantagem ou importância de anunciar que determinado grupo religioso é falso? A vantagem está em que a pessoa, ela fica prevenida, fica orientada. Quando então batem a porta de pessoas que já receberam informação, orientação a respeito dos ensinos peculiares às seitas, ela pode com vantagem repelir tais ensinos. E assim ela pode agir, a pessoa que assim é orientada, como disse o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 1 e versículo 9, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Assim a pessoa que é orientada quanto a ensinos falsos de determinados grupos religiosos, ela fica, usando uma linguagem popular, vacinada contra o erro. E além disso, uma segunda vantagem é que ela ajuda outras pessoas. Quando alguém se vê envolvido
com determinado grupo religioso falso, a pessoa que, por sua vez, já recebeu a orientação, ela alerta o seu irmão, o seu vizinho, o seu parente, contra esses ensinos que estão sendo ministrados por grupos falsos.